Vamos à leitura do livro Iniciação ao Hermetismo, escrito por Franz Bardon. Você pode acessar o sumário, o índice desse livro, no PDF que eu deixei no link na descrição. É um livro com vários capítulos, é um livro extenso de 200 páginas e eu vou iniciar a leitura começando pelo prefácio da primeira edição. Não há dúvida de que todo aquele que se preocupa com o verdadeiro conhecimento já buscou em vão, durante anos, ou até por toda a sua vida, um método confiável de aprendizado com o qual pudesse realizar seu maior desejo, o de encontrar o caminho da plenitude. A ânsia por esse objetivo, tão elevado, provavelmente estimulou-o a colecionar os melhores livros e obras sobre o assunto, mas que, na maioria das vezes, só continham palavras bonitas e cheias de promessas, e deixavam muito a desejar na prática real. Com todos esses métodos reunidos ao longo do tempo, o buscador provavelmente não conseguiu a orientação desejada e o objetivo visado começou a afastar-se cada vez mais. Mesmo quando alguém, seguindo essa ou aquela orientação, começava a trabalhar na própria evolução, o seu esforço e a sua boa vontade não apresentavam resultados satisfatórios. Além disso, ninguém poderia responder-lhe à dúvida, sempre presente, se justamente aquele caminho por ele escolhido seria de fato o caminho correto para sua individualidade. A providência divina veio ajudar todos esses buscadores pacientes e sinceros, e viu que justamente agora seria o momento de alegar a um de seus escolhidos a missão de oferecer a essa humanidade, ansiosa pela verdade divina, os conhecimentos adquiridos e testados por esse eleito numa prática de longos anos em todos os âmbitos da mais elevada sabedoria e compilados numa obra universal. Essa tarefa de concretizar os preceitos da providência divina foi encarada pelo autor como um dever sagrado e, com a consciência tranquila, ele publica na presente obra seus conhecimentos teóricos e práticos, sem ambicionar a fama e o reconhecimento. Mas ele sabe que foi uma grande bênção da providência ter tido, no Oriente, os maiores iniciados do mundo como seus mestres e professores. O estilo simples desta obra, escolhido propositalmente, possibilita a todas as pessoas buscadoras da verdade de qualquer idade e profissão, a começar de imediato o trabalho prazeroso de buscar a própria plenitude e alcançar o seu objetivo, ou seja, a unidade com Deus. Assim como a providência quis que esta obra fosse escrita e publicada, também deixamos a seu encargo que ela se tornasse disponível a todas as pessoas que têm o desejo fume de trabalhar na própria elevação espiritual usando os métodos confiáveis. Sem qualquer exagero, podemos dizer com razão que há muito tempo esta é a primeira vez que uma obra tão completa é publicada. Isso aqui é uma nota de Oti Votavova. Introdução. Quem porventura pensar em encontrar nesta obra só uma coleção de receitas com as quais poderá alcançar fama, riqueza e poder sem nenhum esforço, ou então tenciona derrotar seus inimigos, com certeza vai se decepcionar e desistir de ler este livro. Muitas seitas e escolas espirituais veem no termo magia nada além de simples feitiçaria e pactos com os poderes obscuros. Por isso, não é de se admirar quando a simples menção da palavra já provoca uma espécie de horror em certas pessoas. Os prestigiadores, mágicos de palco, charlatães, ou como são chamados, fazem um mau uso do conceito de magia, o que até hoje contribuiu muito para que esse conhecimento mágico fosse sempre tratado com um certo desdém. Já nos tempos antigos, os magos eram considerados grandes iniciados, até a palavra magia provém deles. Os assim chamados mágicos não são iniciados, mas só forjadores
de mistérios que geralmente se aproveitam da ignorância e da credulidade de um indivíduo ou de todo um povo para alcançar seus objetivos egoístas através da farsa e da mentira. Mas o verdadeiro mago despreza esse procedimento. Na realidade, a magia é uma ciência divina. Na verdadeira acepção da palavra, ela é o conhecimento de todos os conhecimentos, pois nos ensina como conhecer e utilizar as leis universais. Não há diferença entre magia e misticismo, ou qualquer outro conceito com esse nome, quando se trata da verdadeira iniciação. Sem se considerar o nome que essa ou aquela visão de mundo lhe dá, ela deve ser realizada seguindo as mesmas bases, as mesmas leis universais. Levando em conta as leis universais da polaridade entre o bem e o mal, ativo e passivo, luz e sombra, toda a ciência pode ser aplicada para objetivos maléficos ou benéficos. Como, por exemplo, uma faca que normalmente só deve ser utilizada para cortar o pão, nas mãos de um assassino pode transformar-se numa arma perigosa. As determinantes são sempre as particularidades do caráter de cada indivíduo. Essa afirmação vale também para os âmbitos do conhecimento secreto. Neste livro, escolhi para meus alunos, como símbolo da iniciação e do conhecimento mais elevado, a denominação magia. Muitos leitores sabem que o tarô não é só um jogo de cartas destinados à adivinhação, mas sim um livro simbólico iniciático que contém grandes segredos. A primeira carta desse livro representa o mago, que configura o domínio dos elementos e apresenta a chave para o primeiro arcano, o mistério cujo nome é impronunciável, o Tetragrammaton, o Jodhevouhi cabalístico. Eu não tenho certeza se eu li certo, mas Jodhevouhi, ou Jodhevouhi, alguma coisa assim. É por isso que a porta da iniciação é o mago. E o próprio leitor desta obra poderá reconhecer a grande gama de aplicações dessa carta e o quanto ela é significativa. Em nenhuma obra publicada até agora, o verdadeiro significado da primeira carta do tarô foi tão claramente descrito como neste meu livro. Este sistema, montado com o maior cuidado e a mais extrema ponderação, não é um método especulativo, mas o resultado positivo de 30 anos de pesquisa, de exercícios práticos e de repetidas comparações com muitos outros sistemas das mais diversas lojas maçônicas, sociedades secretas e de sabedoria oriental, acessíveis somente aos excepcionalmente dotados e a alguns raros eleitos. Portanto, é bom lembrar, partindo da minha própria prática e indo de encontro à prática de muitos, que com certeza ele já foi aprovado, sobretudo pelos meus alunos, e considerado o melhor e mais útil dos sistemas. Mesmo assim, ainda não foi dito e também não quero afirmar que este livro descreve todos os problemas da magia ou do misticismo. Se quiséssemos escrever tudo sobre esse conhecimento tão elevado, então teríamos que preencher compêndios inteiros. Mas com toda certeza pode-se dizer que esta obra é realmente a porta de entrada para a verdadeira iniciação, a primeira chave para a utilização das leis universais. Também não nego que em obras de diversos autores podemos encontrar aqui e ali alguns trechos explicativos, mas dificilmente o leitor encontrará uma descrição tão precisa da primeira carta do tarô no único livro. Não poupei esforços no sentido de ser o mais claro possível em cada etapa do curso, tomando as grandes verdades acessíveis a qualquer um, apesar de ter encontrado dificuldades para colocá-las em palavras simples, a fim de que fossem compreendidas por todos. Se esse meu esforço deu resultados, é uma constatação que deixo a critério dos leitores. Em alguns casos, precisei deliberadamente repetir certas afirmações para enfatizar alguns trechos especialmente importantes e poupar o leitor de um eventual trabalho de folhear constantemente o livro. Muitas vezes já ouvi pessoas se queixarem de que interessados e alunos das ciências ocultas não
teriam oportunidade de ser iniciados pessoalmente por um mestre ou guru, e que por causa disso o acesso ao verdadeiro conhecimento só seria possível para os excepcionalmente dotados ou abençoados. Muitos dos verdadeiros buscadores seriam obrigados a consultar pilhas de livros para pelo menos aqui e ali conseguir pescar alguma pérola de verdade. Portanto, quem se preocupa seriamente com a própria evolução e deseja obter esse conhecimento sagrado, não só por pura curiosidade ou pela satisfação de suas paixões mais imediatas, encontrará nesta obra o guia certo da iniciação. Nenhum iniciado encarnado, por mais elevado que seja o seu grau de iniciação, pode oferecer ao aluno mais para o seu começo de aprendizado do que é oferecido neste livro. Caso o aluno sincero e leitor atencioso encontre neste livro o que ele até hoje procurou em vão, então a obra cumpriu totalmente a sua missão. Franz Bardon.